Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus estamos aqui mais uma semana. E dessa vez nós vamos comentar a lição de número 6, que vai ser lecionada no dia 9 de agosto de 2026. O título da nossa lição é A Suficiência da Graça na Cidade de Corinto. Para comentar essa lição está aqui eu, o presbítero Alexandre, e o presbítero Wagner. Amém, irmão. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor Alexandre. Paz do Uma Senhor. alegria muito grande poder estar junto aqui de Amém. novo. Nós vamos fazer uma oração e daí daremos continuidade aos comentários. Oremos. Senhor Jesus, te damos graças por estarmos aqui, Senhor. Pedimos o teu amor, a tua direção sobre esse assunto. Nos ajude, nos oriente, Pai, Senhor. para a glória de Deus. Que o Senhor possa abençoar cada professor e cada professora que assistirá essa lição, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Wagner, vou pedir para fazer a leitura do texto áureo e da verdade prática. Sim, o texto áureo está registrado em Atos, capítulo 18, versículo 10, que diz o seguinte: porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. A verdade prática nos diz assim: a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. Perfeito. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 18, versículo 1 ao 11. Do plano de aula, eu quero destacar aqui apenas os objetivos da lição. Então, o objetivo 1, conduzir o aluno a compreender Corinto e os desafios do Evangelho. 2, verificar com o aluno a missão de Paulo e a suficiência da graça. 3, conscientizar sobre a graça de Deus diante dos desafios da vida. Irmão Wagner, queria que o irmão fizesse um comentário rápido da introdução. Bom, dentro da introdução, e o senhor já até mesmo já bem explanou aqui em relação a conduzir o aluno a compreender os desafios do Corinto, porque o leitor percebe, faz a leitura, percebe que talvez Corinto era uma cidade qualquer, uma cidade desértica, né? Não tinha tanta influência assim. Mas Corinto, muito na verdade, era como se fosse uma metrópole assim, de São Paulo, onde havia muito comércio, deuses espalhados para cada canto, de templos, sacerdotisas, né? Então era uma cidade já bem populosa, né? Com diversidades imensas de deuses e de pessoas. E aí na introdução, irmão Alexandre, ele já diz aqui uma coisa bem interessante, né, que a cidade era marcada por aquilo que hoje também é bem marcado entre nossos meios. Qual que é? A imoralidade e o pluralismo religioso. Não diferente, não obstante um do outro, mas o que nós estamos vivendo aqui agora, Paulo viveu lá também. Exato. Então não tem nada de diferente. O que Paulo viveu lá, nós também estamos vivendo aqui, né, irmão Alexandre? Exatamente. Então, conduz os seus alunos já de início e oriente eles que não há uma diferença tão gritante assim, né, irmão Alexandre? Da mesma maneira que nós estamos vivendo hoje esse pluralismo religioso e a imoralidade sexual sendo aplaudido e sendo ovacionado nos meios e nas redes sociais, assim também era lá, né, irmão Alexandre? Então, na introdução, eu quero destacar que a cidade de Corinto não é nada de diferente dos tempos atuais. Ele é marcado por a imoralidade e pluralismo religioso. Diferente entre Paulo e nós é o quê? É que Deus permanece sendo o mesmo, nos capacitando e nos ajudando, sendo conosco em todos os momentos da nossa vida, irmão Alexandre. Isso aí, bem colocado. Entrando aqui, irmãos, no primeiro ponto, nós temos Paulo chega a Corinto, e aí nós temos 3 itens, né? O primeiro é Corinto, riqueza material e miséria espiritual. 2, temor humano e dependência da graça. E 3, o início do ministério e a oposição na sinagoga. Até complementando um pouco isso que o irmão Wagner comentou na introdução, sobre a cidade de Corinto. A semana passada nós falamos um pouco de Atenas. Sim. Então, Atenas era um local dos sábios, né? Um local dos filósofos. Mas
com o Império Romano, e essa queda aqui acontece em 27 a.C., Sim. a cidade de Corinto ela se sobressai diante de Atenas, então ela passa a ser um centro econômico muito importante no mundo romano. E aí duas coisas que a gente vale destacar. O Mon Wagner já comentou que tem um comércio, era uma cidade estratégica, então Corinto era uma cidade diversa em termos de culturas, de povos. Portuária também. Portuária. Então, veja bem, era como se, vamos colocar, era como se fosse literalmente uma cidade de São Paulo. No nosso auxílio bibliológico, nós temos dados aqui de ter 300 mil habitantes que eram livres e 460 mil escravos. Exato. É muita gente para o momento histórico. Né? Fora 146 mil escravos ostentavam da prostitutas do templo. 146 ostentava mil escravos, prostitutas no templo. Então também tinha as sacerdotisas sexuais aqui. Exato. E isso é importante que o irmão falou. Essa cidade de Corinto, ela tinha esse caráter sexual tão grande que há uma questão histórica de um verbo que foi criado, que é o corintiar. Ou seja, quando alguém estava corintiano, não é o contexto, porque era o grego, né? É o grego. Mas, de certa forma... Deixa bem afirmado, irmão, o grego. Era o grego, era a palavra grega que era disso, ele tinha esse significado de praticar imoralidade sexual. Para nós entendermos a situação que era aquela cidade. É importante falar isso, porque quando Paulo chega em Corinto, uma das coisas que ele destaca é que ele chega com temor, com medo, sim, com uma fraqueza. Então ele não chega em Corinto tão... aparentemente, quando ele chega em Atenas, ele vê aquele monte de deuses e ele se sente à vontade até de falar alguma coisa. Conhecedor, né? Filosófico. Agora eu não sei se, e é uma visão minha, irmãos, se todas essas perseguições que ele sofreu em Tessalônica, Filipo, Bereia, Atenas, quando ele chega em Corinto, que ele vê esse contexto que é muito pior do que as outras cidades, então talvez isso trouxe um peso muito maior, né? Um medo muito maior. Também. E aí, Wagner, eu queria que você continuasse aqui, comentar o item 2. Sim. E nisso que o irmão Alexandre já falou, dando sequência, ele entra nessa cidade, como nós falamos, que essa cidade não era uma cidade pobre. Exato. Não era uma cidade que havia pessoas mendigando, era uma cidade, irmão, converse com seus alunos, para destacar muito bem a característica de Corinto e utilize o auxílio bibliográfico a respeito disso, que a grandiosidade econômica de Corinto contrastava com a sua profunda degradação espiritual, ou seja, ela tinha valores materiais, mas eles eram muito pobres e deficientes espirituais, intensificando o peso emocional da sua missão, assim como o irmão Alexandre diz, que ele chega em Corinto em fraqueza, em temor, em grande temor. Deixa eu só fazer uma aplicação aqui. Não é errado o apóstolo Paulo sentir isso. Ele não estava aqui tentando se desviar ou parar. É natural que isso aconteça, Exato. É natural do ser humano que isso aconteça. Ele chega numa cidade, irmão, economicamente muito evoluída, onde tem muito recurso financeiro, porém o lado espiritual é pobre, é miserável. E ele contrasta esse paralelo, ele vê essa situação. Não estou dizendo que possa ser isso que deixou ele em fraqueza, né, irmão Alexandre? Mas ele está vindo de perseguições, está vindo de lutas, está vindo de apanhar, ser açoitado, apedrejado. E ele fala, mais uma cidade, o que essa cidade me espera, né, irmão Alexandre? O que me espera aqui? O que me espera aqui? Esse daí é um pensamento nosso, né, irmão? Exato, Pensamento meu. Então, Corinto era uma grande cidade, com muitos recursos financeiros,
mas muito pobre espiritualmente. Por isso que quando nós vamos ler Corinto, as duas cartas de Corinto, você vai perceber como as pessoas tinham uma necessidade de ser orientada. É por isso que mais à frente a gente vai ver que Paulo ensinava sobre dons, Paulo ensinava sobre casamento, Exato. Paulo ensinava sobre cear. Então, assim, dentro da Epístola aos Coríntios, a gente pode perceber o tanto de ensinamento que o apóstolo Paulo dá a pessoas que até tinham recursos financeiros, mas eles eram ignorantes espirituais. E é interessante isso que o João está falando, porque na carta aos Coríntios, a gente vê Paulo diretamente falando, olha, não se misture com a mesa dos deuses, dos ídolos. Exato. Não coma, não participe. Exato. Quando você for no mercado, você vai comprar lá a carne, Exato. não pergunte se a carne é sufocada, para que você não atinja a sua mente. E isso mostra um pouco do contexto daquela cidade, de como a idolatria é algo muito normal. Exato. Muito normatizado ali. Então é importante. Agora, uma coisa que vale destacar é que quando Paulo chega, ele vê esse cenário, ele entende que ali não é um negócio tão simples de se fazer. Sim. Ele continua pregando, buscando uma sinagoga para ser aquele ponto de abertura para a exposição da palavra. Sim. Mas ele se coloca na posição e na dependência de Deus, para que Deus fizesse uma obra. E a gente vê que ele começa a falar no meio das sinagogas, alguns judeus se convertem, gregos se convertem, mas na sua maioria há rejeição. Sim. E além da rejeição, você tem esse negócio de não quero, não dá, e ele se volta para os gentios. E agora uma outra coisa que eu não posso deixar de falar também, é que Paulo estava sempre visando e olhando pessoas que o pudessem somar com ele. Sim. Que é quando ele encontra Priscila e Áquila, né? Ele agregava pessoas. Ele agregava Ele conseguia ter essa capacidade de agregar pessoas. Porque, e aí, irmão Alexandre, desculpa até interromper o seu tempo, o que acontece? Ele percebe que ele não consegue fazer nada sozinho. Ninguém consegue fazer nada sozinho. O apóstolo Paulo, depois adiante de suas cartas, ele percebe nas suas dedicações, nas suas dedicatórias, no final de cada carta, ele começa a mandar o ósculo santo. Fala assim, olha, sauda Priscila, Áquila, sauda Timóteo, sauda Tito, Filemão, sauda essas pessoas, porque são participativos na obra. E o apóstolo Paulo, ele percebe que isso é importante na obra. Um missionário não consegue ficar sozinho, né Alexandre? O fato dele ter dependência de Deus o ajuda para que ele some pessoas. Sim. Porque normalmente quando a gente está entregue e achando que a gente pode fazer, eu faço, eu estou lá, a gente não consegue reconhecer as nossas fraquezas, sim. Dificilmente a gente consegue agregar pessoas. Sim. Dentro do contexto, quando a gente lê o Atos 18, a gente vai ver que Priscila e Áquila, eles não eram cristãos ainda com aquela... Áquila, ele tinha fervor, né? Ele tinha muito conhecimento, mas como judeu. Sim. E aí Paulo percebe aqui, ele tem duas coisas que é interessante. Ele coloca Áquila no caminho correto da salvação, em Cristo, dá umas explicações, mas aí algumas coisas a gente entende do que está escrito lá em Corinto. Ele vê Áquila, tem a mesma profissão que ele, Sim. Eles se juntam e vamos trabalhar, mas ao mesmo tempo vamos fazer a obra de Deus. Então, essa lição é uma lição extremamente importante, porque ela vai falar, inclusive, mostra um pouco dessa questão daqueles missionários que vão para outro país, não diretamente como missionário, mas como um trabalhador. E mostra também que nós não precisamos largar nosso trabalho para poder fazer a obra de Deus. Os irmãos, como professores de escola dominical, têm suas atividades, seus trabalhos no dia a dia, né? Tem dirigentes de congregação que trabalham no dia a dia, mas Sim. são dirigentes de congregação. E assim por diante.
A obra de Deus, ela vai ser sempre feita, mesmo no trabalho missionário, por pessoas que são integrais, trabalham integralmente, sim, mas pessoas que dividem esse tempo, têm a sua profissão, o seu trabalho, e dali tira esse sustento. E Paulo vai revelar para as cartas de Coríntios que ele fez isso justamente para não ser pesado. Então, diante desse cenário que ele encontrou de escravos sexuais que viviam do templo, de uma nação que vivia com uma idolatria muito grande, então ele fez de tudo para que não houvesse nenhum escândalo naqueles irmãos que estavam se convertendo. E essa lição deixa isso muito claro, né? Mesmo com a sua fraqueza, com o seu medo, ele conseguiu tempo de abrir a visão e enxergar tudo isso. Tudo isso. Porque ele não é que ele imaginava, ele aceitou essa condição de poder estar ajudando o irmão para não ser demasiadamente pesado. Exato. Ter um recurso para si próprio, para não ficar pedindo, né, irmão Alexandre? Dando o exemplo de que é trabalhador, porque tem muitos aqui que dizem, mas não são, mas não é esse o mérito da lição. Mas o apóstolo Paulo, no versículo 4 de Atos 18, quero destacar isso aqui, irmão Alexandre. Atos 18, versículo 3 e 4 diz assim, ó, e como era o mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava. Exato. Trabalhava, pois tinha o mesmo ofício de fazer tendas. Agora, no versículo 4, que é interessante, irmão Alexandre, e todos os sábados, agora veja bem aqui, isso daqui mostra, você sabe o que, irmão? Um balanceamento. Exato. Ele sabia dividir tempos. Eu preciso trabalhar, mas eu também preciso fazer a obra de Deus. Ele entendeu a importância de trabalhar para os homens, para si, e também de trabalhar para Deus. E o versículo de número 4, ele continua dizendo aqui, ó, disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Então ele trabalhava, ele sabia diferenciar os momentos certos que precisa trabalhar e que precisava fazer a obra do Senhor. E isso é muito importante. Oriente os seus alunos, converse com os seus alunos sobre isso daqui, irmão. Se tem uma pessoa no trabalho, irmão, aqui é uma aplicação para nós. Tem um momento certo de se falar o evangelho. Não é toda hora no trabalho, porque senão o irmão que fica toda hora no trabalho falando, vai dar despesa para o patrão. Não produz, deixa de produzir. Mas tem um momento certo para falar. E o apóstolo Paulo nos ensina isso nesses 2 versículos. Momento certo para fazer a obra de Deus. Esse ponto aqui tem bastante detalhezinho tem que bastante é importante. detalhe. Essa chegada de Silas e Timóteo, porque eles ficaram, né? Paulo ele veio em Atenas, desceu para cá, para Corinto, mas Silas e Timóteo vieram ver e ficar com ele um tempo. Ele trouxe notícias boas, e essas notícias também incentivou Paulo a continuar, a fazer mais. Sim. Inclusive foi não depois, porque ele já vinha fazendo, como o irmão acabou de ler, esse trabalho de todo sábado, mas tem uma coisa interessante, ele percebeu que estar todo sábado, se eu não me engano, você fala 3 meses, né? Sim, por mais 3 à frente, meses. sim. Ele percebeu que aquilo não estava dando mais o resultado que deveria dar. Exato. Então o que ele faz? Ele para de pregar e fala, não dá mais tempo. Ele separa aqueles, olha, vocês se converteram mesmo, então vem comigo. E aí nós vamos entrar no ponto 2, que é a continuidade da missão e encorajamento divino. Aí nós temos o item 1, a casa de justo e o avanço do evangelho. O 2, o medo do apóstolo e a palavra que fortalece. E o 3, graça suficiente, perseverante e a transição. Isso. Essa casa do justo, que é o Tito justo, né? Então ele percebeu que pregar só ou ficar só ali não estava dando mais resultado. E ele inclusive fala, olha, vocês não estão dando mais ouvido para mim? Então agora eu vou partir para os gentios. Vou falar só com os gentios. Os gentios estavam sempre dando mais ouvido, porque ao longo dessa lição, o que a gente aprendeu foi essa porta aberta entre os gentios. Então Paulo percebeu que os gentios estavam, então vamos trabalhar com os gentios.
E aqui também tem um exemplo para nós. A porta que Deus abriu para Paulo foi essa casa de Tito, o justo, Sim. que era vizinho, né? Vizinho da sinagoga. Vizinho da sinagoga. Vizinho da sinagoga. Não vou na sinagoga, mas vou no vizinho. Vou continuar aqui. E aqui abre-nos a mente, irmãos, de nós, como professores de escola dominical. É claro que aí os dirigentes de congregação, aqueles que estão na frente de um trabalho, nós às vezes queremos fazer coisas, né? Colocamos um plano, um tipo de trabalho específico, mas a pergunta que a gente tem que sempre fazer, esse trabalho está fazendo resultado? Exato. Porque às vezes é só mudar a casa, mudar o ponto de pregação, o ambiente. Nós temos que, Paulo teve essa visão, ele separou aqueles que estavam se convertidos, então vamos parar de ficar aqui, vamos para cá, e aí ele fez o trabalho. O comentarista coloca assim, essa mudança estratégica amplia o alcance do evangelho e confere visibilidade positiva à nova comunidade cristã. Olha aí. E o resultado é expressivo. Olha o que o comentarista colocou. Exato. É expressivo. Ele fala de Crispo, que era o principal da sinagoga. Aqui é para a gente pensar um pouquinho. Talvez enquanto ele estava lá brigando, discutindo dentro com os gentios, Crispo estava muito... Mas quando ele saiu e foi para a casa do lado, talvez aquilo chamou a atenção. E aqueles homens que não vinham mais para cá, e Crispo... Então são detalhes, irmãos, que nós temos que comentar e pensar. Qual é o caminho que eu estou fazendo para evangelismo, no trabalho na congregação, para crescer minha sala? Será que Deus está nisso? Ou melhor, né? Às vezes não é se Deus está nisso. Será que não tem alguma coisa que eu posso mudar, que aquele jeito já não dá mais certo? Exato, irmão. E aí as portas se abrem? Exatamente. Né, irmão Wagner? Exatamente. É bom o senhor falar isso daí, irmão Alexandre, porque é o seguinte, não são todos os lugares que nós devemos utilizar os mesmos métodos. Existem lugares que a gente tem que utilizar métodos diferentes. Exato. Uns evangeliza pessoalmente, outros passam com carro de som, outros faz um culto de ar livre. Então, métodos em lugares diferentes tem que ser testados, né, irmão? Sendo sempre direcionado por Deus, né, irmão? Exato. Sempre sendo direcionado por Deus. Mas nada que você não faça uma mudança, né, direcionado por Deus para o crescimento da obra de Deus. E isso é o que acontece no ponto de número 2, irmão Alexandre, né? Sim. Porque essa mudança e o que aconteceu trouxe um peso espiritual para a cidade, para o apóstolo Paulo, mas é o interessante que Deus consolou o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo recebe uma palavra de Deus em Atos, capítulo 18, versículo de número 9. Não temas, mas falas e não te cales. Essa foi a orientação de Deus. Você não precisa ficar com medo. Você não precisa se calar, só fala. Então essa orientação divina é o que precisa ser utilizado em nossa vida. Estar aberto para ouvir, porque Deus, dando essa direção, e mesmo, né, irmão Alexandre, mesmo Deus consolando o apóstolo Paulo, falando que não era para temer, não o livrou das adversidades, não o livrou de prisões, não o livrou de perseguições, muito pelo contrário, ainda intensificou. Mas Deus estava com o apóstolo Paulo, né, irmão Alexandre? E esse ponto aqui é importante, porque Deus fala assim, eu ainda tenho muito povo nessa cidade. Então, havia um trabalho a ser feito, Paulo fica aqui um ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Dentro desse 1 ano e 6 meses, Deus fez uma obra extraordinária com pessoas se convertendo. No finalzinho desse ponto do item 2, ele fala assim, lembrando que o sucesso da obra não depende da força humana, Exato. mas da fidelidade à chamada. Graças a Deus nós temos ensino, o pastor Sebastião nos ensinou muito bem, o pastor Silas vem conduzindo a igreja da mesma forma. Da mesma forma. E é importante que não quando a gente fala de estratégia, a gente não precisa sair inovando para poder fazer a igreja crescer.
Sim. Mas há estratégias para um bairro, talvez funcione melhor, culto nas casas, palestras. Palestra. Para o outro bairro, pode ser que funcione melhor um evangelismo pessoal, ou evangelismo entregando um folhetim. Sim. Então, são esse tipo de detalhes que nós temos que entender, porque quem faz com que as pessoas se convertam é o próprio Deus. E aqui ele é muito claro, né? O Sim. seu trabalho é falar. Falar. Fale, fale. Só fale. E aí nós temos que se perguntar, às vezes a gente quer muita conversão, mas o quanto nós estamos falando? Sim. O quanto nós estamos abrindo nossa boca para falar. E às vezes não vem conversão porque estamos falando pouco. Ou falamos muito e não utilizamos a fala do nosso comportamento, que fala muito também. Perfeito. O nosso comportamento em meio àqueles que não são cristãos. Porque às vezes a gente fala muito, mas não se comporta como o que fala. Isso que é o grande problema, né, irmão Alexandre? Exatamente. Passando para o item 3, nós temos a graça suficiente, perseverança e transição. No começo ele diz assim: fortalecido pela promessa do Senhor, Paulo permanece em Corinto por 1 ano e 6 meses. Isso. Ensinando a palavra e consolando a igreja. E aqui eu sei que os irmãos conhecem isso, mas acho que vale a pena uma chamada de atenção dos irmãos. Seguinte: quando ele diz que permanece consolando a igreja, havia um templo cristão ali. É só porque acho que as lições vão passando e às vezes esse templo vai ficando, né, e às vezes vai se convertendo pessoas e às vezes a gente não consegue tocar sempre nesse assunto. Porque quando ele diz assim, vai consolando a igreja, não havia um templo como nós nos reunimos hoje, em que as pessoas iam lá no domingo, de manhã para a escola dominical, no domingo à noite. Não havia. Então, essa igreja, quando fala que Paulo permaneceu consolando a igreja, era a casa de Justo, do Tito Justo, era a casa dos irmãos que estavam ali, que ele fazia o culto. Então, naquela casa, naquele endereço, se reunia a igreja e ele ia ensinando. Era um trabalho feito constantemente. Sim. Não era um trabalho simples, de que eu sei que todos os irmãos da igreja de Corinto se reuniram hoje no culto à noite e faltou o irmão X, o irmão Y. Então amanhã eu vou fazer uma visita para eles. Não tinha isso. Era a casa dos irmãos que estavam lá. Sim. Ele continua assim: a experiência do apóstolo ensina que sentir medo não é um sinal de fracasso espiritual, mas de oportunidade de experimentar a suficiência da graça divina. Exato. A obra de Deus é sublime, mas ao mesmo tempo nós temos que tomar cuidado, senão nós caímos em algumas armadilhas, porque nós costumamos achar que as nossas decisões é que faz com que as coisas cresçam. É claro que precisa das nossas decisões, precisa da decisão do dirigente, às vezes precisa da decisão de um professor, de um regente, do pastor presidente. Todos nós às vezes precisamos tomar decisões, mas o que faz a obra crescer é sempre a graça divina. Não a experiência pessoal e profissional daquilo que está convivendo. Então tem pessoas que acham que a experiência profissional vai levá-la ao grande sucesso, quando na verdade é aquilo que o Alexandre falou, é a necessidade de experimentar a suficiência da graça divina. E aí é uma pergunta, acho que vale muito esse comentário. A gente vem falando da graça aqui há muito tempo, mas vale comentar esse ponto dentro desse contexto da lição que nós estamos falando e perguntar para os alunos o que é a graça divina. O que é a graça divina? Como que eu alcanço? O que é experimentar a graça divina? Principalmente quando a gente fala nessa parte de crescimento da igreja. Quais os resultados, né, que traz quando você experimenta a graça divina? Né? O que te promove, o que te move? Porque, né, irmão Alexandre, Deus concede a graça.
Mas qual o resultado que você vai proporcionar quando a graça te alcança? Vou fazer uma pergunta, esse É. ponto aqui, uma pergunta para a gente pensar nós como professores, Sim. se nós estamos no caminho certo. Quantas vezes nós nos perguntamos assim, Senhor, eu quero trabalhar esse ano para que eu tenha mais 4 ou 5 alunos. E orar a Deus mesmo e falar, Senhor, eu quero. E não somente sair todo domingo evangelizando horas e horas, mas esse trabalho na oração, buscando ao Senhor. E aí, para você, professor, na sua sala talvez tenha regentes de grupos, e às vezes nós nos perguntamos muito sobre isso, o quanto nós estamos buscando a Deus essa graça, e às vezes nós estamos pensando tanto que nós temos que fazer isso, eu vou aprender teologia, tem que aprender. Até aproveito aqui para fazer o convite, se inscreva nos cursos teológicos da igreja, aonde tem um polo, aqui na sede, inclusive nós já estamos para começar uma nova turma, no Teresa, tem lugares mais longe, mas a pergunta é, o quanto eu, em termos de dependência da graça divina, eu tenho buscado a Deus para que as coisas aconteçam? Sim. Nesse ponto aqui, irmão Wagner, tem mais algum item que não queira comentar? Não, irmão, não. Nesse aqui não. Tá, e aí ele vai falar aqui sobre a consolidação da igreja de Corinto, que aí essa consolidação, porque eu fico pensando assim, a situação de, vamos pensar, antes de nós entrarmos no item 3 aqui, vamos pensar um pouquinho na situação da cidade de Corinto, como o que aconteceu ali. Aparentemente, os coríntios, com seus costumes, com seus diversos deuses, viviam numa situação muito cômoda e confortável com os judeus. Os judeus tinham a sua sinagoga, os gregos ou os gentios que se judaizavam ou se simpatizavam com os judeus, iam para a sinagoga. Os demais faziam seus trabalhos, seus ídolos, suas devoções nos templos. Sim. Né? Seus cultos sexuais. Né? E de repente, na vizinha sinagoga agora tem um grupo de pessoas que se reúnem e tem uma fala diferente, tem um ensino diferente. Aí na casa do outro lá, porque com certeza não ficou só na casa de Tito, começou outro, então aquilo se espalhou, a notícia se espalhou. Sim. Em Corinto. Aí entra o ponto 3. Exato. Porque nesse contexto, Paulo diante de Gálio. Aí a graça que sustenta em meio à oposição. Aí nós temos aqui a acusação dos judeus e a proteção divina. Depois o espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. E o terceiro, a suficiência da graça na experiência de Paulo. Exato. Porque no ponto de número 1, a gente já pode ver, irmão, que a acusação dos judeus é sobre Paulo ir contra aquilo que eles estavam vivendo. E quando a igreja, quando nós nos levantamos, saímos para falar a verdade, nós vamos incomodar aquele que está na prática do pecado, naquele que está indo contra a palavra de Deus. Isso incomoda. E tanto é que nessa incomodação haverá pessoas que irão levantar para falar mentira, calúnia, tentar levar preso, tentar processar, tentar fazer difamação. E agora o apóstolo Paulo, ele foi levado ao procônsul de Acaia, ou seja, como se fosse um juiz todo poderoso. Eu já falei quase aí o nome do camarada. Mas o que acontece? Ele rejeita a acusação. Eu não quero saber disso. É com vocês. Se virem, né? Se virem. Isso não faz parte da minha demanda. É com vocês. Então a gente pode perceber que a proteção divina começou. Eu lembro muito bem, irmão Alexandre, de Atos, capítulo de número 5, quando o grupo dos discípulos começou a levantar-se para falar de Jesus. Tem lá Gamaliel que se levanta e fala: olha, eu já vi uma situação dessa. Tem um grupo que se levantou, tal de Teudas, se levantou, caiu.
depois veio outro, se levantou, caiu. Mas estes são diferentes. Se vocês se levantarem contra estes, é melhor a gente deixá-los, porque se for de homens, vai cessar. Agora, se for de Deus, é melhor vocês não ir contra, para não ser achado lutado contra Deus. Olha isso, irmão Alexandre. Então aqui nós podemos ver que a proteção divina agora já está também sobre a vida do apóstolo Paulo. E assim, meu irmão, a gente pode perceber que se nós nos não calarmos, se nós nos levantarmos e falarmos a verdade, vai ter perseguição, vai ter. Mas Deus vai estar com a sua mão estendida para nos guardar. Esse ponto aqui, eu acho que eu vou até talvez comentar ele, talvez a gente comente isso e trate isso sempre em várias lições. Isso. Mas tem um ponto importante, porque a profecia era: não te ocorrerá nenhum mal. Nenhum mal. E aqui os judeus se levantaram e foram lá falar com Gaio, e o Gaio falou: não quero saber disso não. Se vira entre vocês, ou seja, Deus usou Gaio nesse momento para cumprir a sua promessa. Nada vai acontecer. Agora veja bem, quando Paulo passou em Filipos, não foi assim. Deus também não poderia ter protegido? O mesmo Deus de lá era o mesmo Deus aqui. Isso mostra, irmãos, o quanto as situações são específicas de momento para cada região. Cada congregação vive num bairro, numa cidade, numa situação diferente, com irmãos diferentes. Então nós precisamos entender que as coisas são diferentes. E diante disso, isso é mais um ponto de que nós temos que entender e saber que Deus é quem dirige tudo como Ele quer, e aproveitar também e orar para aqueles que vivem uma situação difícil, num contexto de perseguição maior que o nosso. Esse dia eu estava pensando um pouquinho nesses casos que acontecem na Nigéria. Sim. Nós vivemos uma situação no Brasil muito diferente. E aí o quanto isso nos incentiva a orar por aqueles irmãos. A gente vê até dentro desses comentários, é importante a gente ver isso, enquanto cristãos estavam sendo mortos, Sim. Né, na Nigéria, tinha cristão chorando porque o país foi desclassificado da Copa do Mundo. Exato. Então é um contraste. É um contraste. E aí a pergunta que nós temos é: o quão nós estamos envolvidos com a obra de Deus a ponto de estar sensíveis a entender que eu tenho que orar por aqueles que vivem uma perseguição, uma perseguição religiosa, orar pelo nosso país para que Deus nos guarde, não simplesmente nos mantenha como está, que a Bíblia inclusive fala isso, mas o quanto dessa paz que nós vivemos, nós conseguimos contribuir mais para a missão, fazer mais pelo nosso país de evangelismo. Nós temos que pensar muito nisso. Note que essa lição, quando ela fala do que Paulo fez, de como a porta se abriu, isso é um incentivo para que nós possamos fazer mais. E isso daí, né, irmão Alexandre, só para encerrar aqui essa parte, a gente pode ver que Deus usou a autoridade civil para preservar a obra missionária. E além disso, de tudo isso que já foi dito, nós também devemos orar pelas autoridades constituídas que estão sobre o nosso governo. Por mais que você não goste, né, nem eu, mas a gente precisa orar. Ele foi constituído por Deus. Ele só está ali porque Deus permitiu. É isso aí. Né, irmão? Isso aí. Entrando no ponto 2, que é o espancamento de Sóstenes e o alcance da graça, aqui, irmão Wagner, eu estava pensando, analisando, como aqueles judeus tiveram ódio, o sentimento que eles saíram de frustração, de ódio, porque talvez pelas experiências que eles ouviram das outras cidades, eles imaginaram que agora nós vamos parar esse homem. E simplesmente ouviram de Gaio: não vou mexer nisso. Por que eles foram bater em Sóstenes? Essa é a pergunta. O que aconteceu, ou o que esse homem falou? Por que eles direcionaram o ódio deles para Sóstenes? E não para Paulo. E não para Paulo.
Para Paulo, eu acho que eu até diria, arriscaria dizer, se Gaio já protegeu esse homem, se a gente for fazer alguma coisa com ele, talvez sobra para nós. Sim. Mas eles pegaram alguém que estava no meio deles, que estava ajudando eles, e começaram a espancar. Qual foi a motivação desses homens? Será que Sócio tinha falado, olha, não mexe com esses homens, talvez seja complicado para nós? E agora, depois que aconteceu isso, ele virou para ele e falou, avisei, e aí eles bateram? Não sei, é difícil a gente explicar. É que não tem um relato bíblico, a gente pode ter um relato extra-bíblico, que aí já é uma outra situação, que aí pode trazer uma inferência ao texto. Ele pode ter ajudado Paulo, ele pode ser um homem que também evangelizava a cidade, ele abriu muitas portas, pode ser um homem que ele abriu portas de outras pregações em outras casas. Há comentários bíblicos, como o de William Barclay, que fala a respeito de que Sóstenes ele era um parceiro do apóstolo Paulo lá, que ajudava também. E o povo, ao perceber que Gaio já não estava tão preocupado com o apóstolo Paulo e com medo da repressão do apóstolo de Gaio, quando alguém pegasse o apóstolo Paulo para bater, eles então falaram assim, entre eles, já que Gaio está ali inocentando Paulo, vamos pegar outro e mostrar através da nossa atitude, batendo em Sóstenes, que Paulo tenha como experiência e lição para parar, quando na verdade não aconteceu nada disso. Foi mais adiante ainda. E aí eu comentarei esse é um comentário à parte, mas aqui na lição ele ainda coloca que mais para frente é citado um irmão chamado Sóstenes, que pode ser, aí é importante, né, irmão? Exato. Pode ser esse, não tem como a gente afirmar isso. Exato. Se for, então isso mostra como a salvação, não importa inclusive se em algum momento você estava do lado daqueles que eram contra, Jesus pode salvar, abrir os olhos e agora você ser alguém que seja portador dessa notícia. Exatamente. Né? Assim, só dando um exemplo, assim como Simão Sirineu, que carregou foi forçado a carregar a cruz. Só que em Romanos já mostra a família dele toda convertida. São detalhes, né? Que são importantes. A casa de Sirineu. É muito difícil para nós seres humanos o perdão ou alguma coisa desse sentido, mas para Deus o que Cristo morreu na cruz, o sofrimento de Cristo, ele só precisa que o ser humano, não importa a sua posição, diga, eu quero. Sim. Só precisa disso. Exatamente. Entrando no item 3 aqui, que é a suficiência da graça na experiência de Paulo, aí novamente nós vamos falar dessa parte. Ele coloca aqui, quero destacar esse texto. Em meio a fragilidades, pressões e oposição, aí não tem aqui a palavra Paulo, mas seria Paulo aprendeu que o poder divino se aperfeiçoa na fraqueza. Exato. A cidade marcada pela decadência tornou-se um campo fértil para a manifestação da graça. Exatamente. Ele encontrou oportunidades onde não havia. Encontrou possibilidades onde ninguém dava nada. Ele enxergou salvação onde todo mundo havia enxergado perdição. A visão de Deus na vida do apóstolo Paulo era totalmente antagônica daquilo que a gente consegue enxergar hoje. É muito importante. No finalzinho ele fala assim, como Paulo, fomos chamados a confiar que a graça de Deus é suficiente para nós, para nos sustentar em qualquer circunstância. Aqui fechando esse ponto, a graça de Deus. Todo esse contexto que nós falamos, essas ações de Paulo, esse ímpeto e essa força que ele tinha, tudo isso é aqui a graça de Deus. E nós vemos, quando nós vamos ler as cartas de Paulo, a gente enxerga muito bem isso. Exato. Irmão Wagner, tem mais algum ponto que o irmão queira comentar aqui? Não, irmão. Não? Na minha parte, não. Então, perfeito. Meus irmãos, minhas irmãs, ficamos por aqui. Agradeço a sua presença até esse momento. Quero reforçar, se você ainda não marcou, marque o sininho para que toda vez que a gente poste o vídeo lá no YouTube, você já seja avisado. Se inscreva no canal da nossa igreja. E que o Senhor possa abençoar a sua aula, abençoar os seus alunos, e que essa graça que nós comentamos aqui, que ajuda a vida de Paulo, possa estar constantemente agindo em nossas vidas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.